paz, queridos. Estamos começando mais um programa das Igrejas Batista Renascer. E é com muito prazer que a gente chega até a sua casa trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Hoje, o tema da nossa mensagem, Deus, um bom Pai. Mas antes de começarmos a nossa pequena meditação, eu gostaria de fazer um convite especial a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos e intercedemos por aqueles que necessitam da nossa oração. Quem sabe você tem uma causa impossível, já pediu ajuda a tantas pessoas, mas para Deus nada é impossível. Toda terça-feira, a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa tarde da bênção. Ali nós tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos buscando ao Senhor. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos um momento bem descontraído, que é a nossa reunião de células, para estarmos aprendendo acerca da palavra de Deus. Caso você tenha interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima da sua casa. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali as crianças têm um ensinamento dentro do que a palavra de Deus diz. Os jovens, os adultos. E caso você tenha alguma dúvida acerca da Bíblia, nos procure. Ali você terá um momento ideal para estar tirando as suas dúvidas. Todos os domingos a partir das 9 horas. E às 19 horas nós temos o nosso culto de celebração ao Senhor. Será um prazer ter você conosco. Hoje, o tema da nossa mensagem, Deus, um bom Pai. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que os mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantando-se, foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga novilho gordo e mantém-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O tema da nossa mensagem é Deus, um bom Pai. Jesus ele costumava ensinar por meio de parábolas. Parábolas são pequenas histórias que trazem uma moral. E Jesus começa contando essa história de um certo pai que tinha 2 filhos. Ele possuía bastante riqueza e o seu filho mais novo pediu ao pai que lhe desse a parte da sua herança.
Como naquela época, como nos dias atuais, pedir a parte da herança para o pai é a mesma coisa de pedir a morte para o pai. Mas aquele filho, ele não se importou. Quem sabe ele já estava cansado ali de viver sobre as responsabilidades, sobre o cuidado do pai. Quem sabe ele estava pensando que a vida lá fora seria bem mais fácil do que a vida ali perto do seu pai. Quando nós lemos essa história, nós observamos que o pai, ele logo faz aquilo que o filho lhe pede e ele divide a sua herança e dá a parte do filho mais novo para ele. Quando nós vemos aqui essa história, aquele filho então decide partir para um lugar distante para gastar, para viver aquilo que ele não vivia perto do pai. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que no versículo 13 diz que ele foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Ele começou a gastar tudo o que tinha e não se preocupar com o dia de amanhã. Quem sabe na sua casa o pai tinha todo aquele cuidado de economizar, de guardar, de investir, mas aquele filho, ele não sabia as consequências daquele erro e ele preferiu gastar tudo da maneira que ele achava melhor. Passando algum tempo, ele gastou tudo o que tinha e no versículo 14 vai dizer que ele começou a passar necessidade. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi se empregar como um dos cidadãos daquela região, a fim de cuidar de porcos. Então ele começou a passar necessidade, com certeza os seus amigos de gandaia saíram de perto dele. Mais para frente nós vamos dizer que o seu irmão vai dizer que ele gastou todo o seu dinheiro com prostitutas e não tinha mais ninguém que ele pudesse achar apoio, um amigo que pudesse levar ele para casa, que pudesse ajudar naquele momento de fome. Pelo contrário, ele teve que arrumar um serviço e ele começou a cuidar de porcos. Naquela região, cuidar de porcos não era um serviço bastante valorizado. Pelo contrário, eles olhavam com certo desprezo para esse tipo de serviço, mas era o único serviço que ele havia encontrado e ele foi cuidar dos porcos. Os versículos vão dizer que ele teve vontade de comer a comida dos porcos, porque tamanha era a fome dele ali naquele lugar. E quando nós observamos esse texto, nós observamos que aquele filho, ele precisou sofrer tudo isso para ele cair em si. Um dos versículos que eu acho mais interessante é o versículo 17, que diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei ao caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Quando nós lemos esse texto aqui, nós observamos que este pai, ele era tão bondoso que até os empregados tinham comida de sobra. E aquele filho, por querer viver a sua vida irresponsavelmente, sem querer dar satisfação, ele preferiu ir viver e gastar tudo aquilo que ele havia conquistado. Quando nós lemos esse texto, nós observamos que ele cai em si e ele começa a lembrar de tudo aquilo que ele vivia na casa do seu pai. Era comida de sobra, era teto para ele deitar e quem sabe ele começa a pensar: o que eu perdi por pensar que aqui fora seria melhor? E quando nós lemos esse texto aqui, nós começamos a observar que existem muitos filhos que preferem viver longe da presença de Deus. Muitas pessoas preferem sofrer a viver na presença de Deus. Esse menino aqui, ele teve que ter a sua experiência lá fora para entender como era melhor viver na casa do Pai. E quando nós lemos esse texto aqui, ele foi ao encontro do seu pai e o seu pai de longe já o viu e correu e o abraçou.
Quando nós lemos esse texto, nós observamos que o amor desse pai era maior. Ele não se importava com o dinheiro que aquele menino tinha gasto, com tudo o que ele tinha perdido, mas o que ele se importava era com a vida daquele menino. Quando nós lemos aqui no versículo 20, diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Quando aquele pai viu a situação daquele filho, ele simplesmente correu e o abraçou. Nos versículos vai dizer que aquele filho falou assim: pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas aquele pai, simplesmente ele veio e ele trouxe roupa nova, ele trouxe anel, ele trouxe sapato para aquele filho e ainda mandou preparar um banquete com um novilho para aquele filho, uma festa enorme para celebrar o regresso do seu filho. Quando nós paramos para meditar nessa parábola, Jesus queria dizer que assim é Deus. Deus, ele tem o prazer de ver os seus filhos na casa dele. Ele tem o prazer de receber quantas pessoas que estão feridas por causa desse mundo, têm vivido uma vida totalmente irresponsável, têm preferido viver longe da presença do Pai. Mas eu quero te dizer neste dia que não há outro lugar melhor do que estar na presença do Pai, que é o nosso Deus. Deus, ele está ansioso para correr e te abraçar e te dar roupas novas, te dar um anel novo. Quando aquele filho voltou, aquele pai estava tão feliz que ele disse assim: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Olha a alegria daquele pai. Ele sabia que aquele menino tinha gastado todo o seu dinheiro, mas para ele não importava, porque o que importava era a vida daquele menino. Quem sabe você tem vivido de forma irresponsável e tem sofrido tanto neste mundo. Eu quero te dizer que o nosso Deus é um bom Pai e Ele está ansioso para ter um encontro com você. Ele está ansioso para que você venha habitar junto com Ele, para que Ele possa cuidar das suas feridas e lhe dar novas roupas, e lhe dar novos sapatos e um anel e festejar a sua volta. Com essas palavras eu finalizo, fazendo uma oração pela sua vida. Senhor, quem sabe essa pessoa que está me assistindo tem vivido de forma irresponsável, mas eu quero te dizer, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro a essa pessoa e que ela possa ter vontade de estar na presença do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de reforçar o meu convite a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória, às 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa Tarde da Bênção. É um momento ali que nós tiramos para estarmos orando e buscando ao Senhor. Na quinta-feira, nós temos a nossa reunião de células, as nossas reuniões nos lares, a partir das 20 horas. Caso você tenha o interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima da sua casa. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali as crianças, os jovens têm todo o ensinamento dentro do que a palavra de Deus diz. E no domingo, a partir das 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração. Caso você não possa estar em nenhum dos nossos endereços, em Caratinga e região existem muitas igrejas comprometidas com o reino de Deus. Não deixe de estar na casa do Pai. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Até o nosso próximo encontro.